Abre sua Bíblia em João, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que está em mim, que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais, fruto. Vou repetir esse versículo. Eu sou a videira verdadeira, diz Jesus. Aqui ele vai fazer uma analogia com a árvore, com a vide, que dá o vinho, a uva. E ele fala o seguinte: eu sou o vinho verdadeiro, a alegria verdadeira, a riqueza verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, quando ele fala todo ramo que estando em mim, ele já está excluindo os que estão lá fora. Ele não está falando para quem está lá fora, ele está falando para você que está nele. Quem aqui está em Jesus? Então você está com um grande problema. Porque seguir a Jesus não é tão fácil quanto você pensava. Você tem muitos direitos quando começa a seguir a Jesus, mas também tem muitos deveres. Um homem só é homem de verdade quando cumpre seus direitos e os seus deveres. Homem que só quer direitos é uma criança emocional. O meu filho é assim, tem 4 anos de idade e ele só quer para ele. Se eu pedir para ele fazer alguma tarefa de casa, ele não vai querer, mas o chocolate ele quer. Ou seja, os direitos de uma criança ele quer. Mas ele não quer cumprir os deveres. Por quê? Porque ele ainda não é homem. Só um homem cumpre seus direitos e os seus deveres. A criança faz somente o que quer. O homem faz aquilo que tem que ser feito. Então toda vez que você vê um homem que quer fazer somente o que ele quer, é uma criança emocional e espiritual. Porque quem aqui é homem de verdade sabe que a gente tem que fazer muita coisa que a gente não gostaria de fazer, está com preguicinha de fazer, não quer fazer, está cansadinho para fazer, mas a tua família depende de você. Mas teus filhos dependem de você. E você não faz aquilo que quer, você faz aquilo que é necessário. E quando você aceitou Jesus Cristo, você entrou neste versículo. Então preste muita atenção, porque a palavra de hoje é para você. E diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele vai cortar. Todo ramo que está em Jesus, mas não frutifica, ele vai cortar. Quem vai cortar? Jesus? Não. Quem? O agricultor, o pai. O pai vai cortar. Mas todo ramo que tiver nele e der fruto, o pai vai podar. De qualquer maneira você vai tomar uma tesourada. Se você der muito fruto, você toma tesourada. Se você não der fruto, você vai tomar tesourada. Se você não der fruto, ele vai te cortar. Se você der fruto, ele vai te podar. Qual é a diferença de cortar e podar? Eu te explico. Se você conversar com qualquer um que entende um pouquinho de agricultura, vai te explicar bem. Cortar é pela raiz, podar é nas pontas. Quando Jesus te corta, quando Deus te corta, é pela raiz e você não se levanta mais. A Bíblia diz: um homem que é muitas vezes repreendido, uma vez cai e não se levanta mais. Mas o homem que toma a tesourada de Deus nas pontas, está sendo podado. Para quê? Continua o versículo. Para que dê ainda mais frutos. Nós não sabemos ser repreendidos. Nós não sabemos ser podados. Mas essa é a única maneira de, para aqueles que já dão frutos, darem ainda mais. Ou seja, a fase inicial de dar frutos, quando você está conectado na videira verdadeira, compete a você. A partir do momento que você deu os primeiros frutos, aí Jesus entra
com a parte dele. Aí Deus entra te podando e te preparando para dar ainda mais frutos. Porque quando você começa a dar os primeiros frutos, você dá no seu nível de conhecimento, no seu nível de habilidade, no seu padrão de conduta. Quando o agricultor entra te podando, ele já está te botando do jeito que ele sabe que você vai multiplicar sobremaneira. E continua, diz o seguinte, versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Assim como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos, e quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Quem estiver em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas continua. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas se vós estiverdes em mim, versículo 7, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis alguma coisa? Pedireis muita coisa? Pedireis o quê? Pedireis o quê? Tudo. Se vocês estiverem em mim, e a única chance de estar em mim é dando fruto, porque senão eu já corto. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, diz o Senhor, você vai me pedir tudo. Não é muita coisa, é tudo. E vos será feito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai te entregar uma grande chave através dessa palavra hoje. Muitas portas que estavam fechadas vão se abrir para você, meu irmão. Muitas oportunidades que não tinham chegado vão se abrir agora. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que essa palavra vai abrir portas em todas as áreas da tua vida, no casamento, na vida emocional, sentimental, financeira, no teu trabalho, na tua empresa. Vocês vão me pedir tudo e eu farei. Agora encerramos no versículo 8 essa parte. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Tem gente que fala assim, eu quero glorificar a Deus. Aí acha que dando glória a Deus na igreja está glorificando a Deus. Que bebê na fé. Ah, tem gente que fala assim, pai, não gostei da entrevista do fulano de tal na televisão. Não, por quê? Porque ele é crente, não deu glória a Deus. Você não glorifica a Deus dando glória a Deus, meu irmão. Falando na igreja. Você não glorifica a Deus quando entra no teu trabalho e fala, glória a Deus. Você glorifica a Deus só de uma forma e está na Bíblia. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, não alguns, não poucos, não mais ou menos, que deis muito fruto. Se você realmente quer glorificar a Deus, você precisa dar muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então Jesus encerra essa parte dizendo o seguinte, se você quiser glorificar a Deus e dizer que me segue, dizer que é meu discípulo, você vai ter que dar muito fruto. Fruto é algo muito importante para Deus, porque está ligado a resultado. Deus não gosta de pessoas sem resultado. Deus não gosta de pessoas infrutíferas. Deus não gosta de pessoas que parecem que têm, mas não têm. Pessoas que parecem que são, mas não são. Quer ver? Abre comigo, por favor, em Marcos capítulo 11, versículo 12. Marcos capítulo 11, versículo 12. Diz assim. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha... Uma figueira tinha o quê? Folhas. A aparência da figueira era frutífera.
ela parecia frutífera. De longe, por causa das folhas, ela chamava atenção, porque uma árvore cheia de folhas chama atenção. Então foi ver se nela se acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas. Porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus amaldiçoando uma prostituta, um bandido, um traficante, nem sequer um pecador, mas uma árvore sem fruto ele amaldiçoou. A única maldição que sai da boca de Jesus foi para alguém sem frutos. E pior, parecia ter, mas não tinha. Hoje nós vivemos uma geração de aparências, uma geração de rede social. Está todo mundo rindo, está todo mundo brincando, está todo mundo de férias na rede social. Todo mundo curte a vida de uma forma linda na rede social. Nós vivemos uma geração com muitas folhas e nenhum fruto. Jesus passa pela nossa geração e fala: me dá um fruto. A gente fala: não é tempo de frutos. Então, ele solta a palavra: nunca mais nasce um fruto de ti. É a mesma coisa de João 15. Então vem cá, ó. Plim, corta pela raiz. A Bíblia também diz em outro versículo: toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Não se envolva com nada, meu irmão. Grave isso que eu vou te falar, que é um dos maiores conselhos que eu já te dei esse ano na Escola de Sabedoria. Não se envolva com nada que você não esteja disposto a dar frutos. Seja no teu ministério, seja na empresa, seja na família, seja numa oportunidade que te dão, seja em alguma coisa que te botam para fazer na igreja, não entre. É melhor você dizer não do que entrar para não dar frutos. Porque a partir do momento que as folhas crescem, ou seja, a aparência veio, Jesus vai lá na tua árvore e perguntar: cadê o figo? Cadê o fruto? Porque você chama a atenção de Jesus pelas folhas, mas quando chamou a atenção, ele vem pedir o fruto. Eu fico surpreendido porque Jesus é aquele que perdoa o pecado mais pecaminoso que você pecou. Mas não perdoou a árvore que não tinha fruto. Porque se você está nele e não dá fruto, você está envergonhando o nome dele. E existem 3 fatores que vão ser preponderantes, que vão ser principais para você dar fruto. Aqueles que vão anotar, comecem agora. Porque esses 3 fatores vão definir os teus resultados ou frutos. Primeiro fator, todos eles nós encontramos em Jesus. Primeiro fator de Jesus. Jesus sempre era objetivo, nunca subjetivo. Repare nas palavras antagônicas. Jesus era objetivo, nunca subjetivo. O que é uma pessoa subjetiva? Que deixa entender. Uma pessoa que fala mais ou menos falado. Uma pessoa que quis dizer alguma coisa. Jesus não era assim. Eu costumo dizer que se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele seria um dos maiores tuiteiros que existe. Sabe por quê? No Twitter, você só pode digitar até 140 caracteres. Para quem não entende isso, pergunte para o seu netinho, que ele vai te explicar. São 140 letras que dá para digitar. Você pega qualquer ensinamento de Jesus, dá dentro de um Twitter. Novo mandamento vos dou, 2 pontos. Que ameis uns aos outros, ponto. Twitter. Os mandamentos de Jesus eram objetivos, as palavras de Jesus eram objetivas. As correções de Jesus eram objetivas. Quando Pedro corta a orelha de Malcom lá no Getsemane, Jesus olha para Pedro, enquanto com uma mão colava a orelha de Malcom e fazia milagre. Malcom era um soldado romano que veio prender. Enquanto com uma mão ele fazia um milagre, com a outra ele ensinava: Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Digita isso aí no Twitter. Pega um ensinamento profundo como esse. Ele era objetivo, era rápido. Você não sabe. Em vez de ele passar aquele sermão: Pedro, precisamos conversar. Sabe, Pedro, tem me desagradado vosso proceder.
no galgar das estradas da vida. Jesus não era subjetivo, ele não dava a entender, ele falava direto e rápido. Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? E preste atenção, Jesus amava fazer perguntas, ele respondia com perguntas, porque não se pode ter a resposta certa fazendo a pergunta errada. Então as perguntas são mais importantes do que respostas. Em vez de corrigir diretamente, Pedro ele primeiro faz uma pergunta, porque a pergunta é o que leva a pessoa à introspecção. A pergunta é o que leva a pessoa a uma autorreflexão. E aquilo paralisou Pedro, ensinou Pedro, sem ele precisar envergonhá-lo na frente dos outros. Jesus era objetivo e não subjetivo. Tudo que você for fazer na vida cristã, seja objetivo, é a única chance de você dar fruto. Quer conversar com o teu esposo, com a tua esposa, quer fazer alguma coisa, você quer começar um projeto, qualquer coisa no ministério, na empresa, naquilo que você está fazendo nessa terra, seja objetivo. Seja rápido, seja simples, seja claro. As pessoas hoje talvez não conheçam Jesus através de você porque você é subjetivo, as pessoas não conseguem entender o que você quis dizer. Fala palavras que ninguém entende. Passeia por todo o universo para chegar a uma conclusão simples. Jesus tinha somente 3 anos e meio para dividir a história, ele não podia perder tempo com subjetividade. Então, ponto número 1, quero dar frutos, pastor. Pastor, eu entendi, eu estou na videira verdadeira, eu sou um ramo que vai dar frutos. Então, ponto número 1, seja objetivo. Ponto número 2 que nós tiramos de Jesus. Seja diligente, não negligente. Sabe o que é uma pessoa negligente? Eu te explico. É uma pessoa que erra por preguiça, desatenção ou falta de preparo. Vou repetir. Um negligente é o que erra por preguiça, desatenção ou falta de preparo. Se você é preguiçoso, eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia dá base para Jesus abraçar mendigo, prostituta, traficante, qualquer tipo de gente. Vinde a mim, todos. Mas o preguiçoso vai ter com a formiga. Está lá em Provérbios. Não é com ele que você vai ter. Você primeiro vai ter que aprender com a formiga. O negligente é aquele que é preguiçoso, desatento e despreparado. Agora deixa eu te dar uma notícia pior ainda para quem é uma dessas 3 coisas. Erros são para serem corrigidos. A negligência é para ser punida. No nosso livro novo, 12 dias para atualizar a sua vida, eu comento isso. Erros são para serem corrigidos. Negligência é para ser punida. Você não pode punir um erro, porque erro é para ser corrigido. Agora, negligência, ou seja, o erro por preguiça, desatenção ou despreparo, é para ser punido. Jesus, ele era diligente. Sabe o que é o diligente? É aquele que tudo que faz bem. Faz com atenção, faz com preparo e faz com vontade de fazer. Se o nosso pastor botar alguma coisa na tua mão para fazer, você precisa ser diligente, ou então nem aceita a obra, nem aceita o trabalho. Porque a partir do momento que você aceitou o título, aceitou a carreira, aceitou a função, as folhas germinam. E todo mundo começa a te olhar e falar, olha ali uma árvore ó, com frutos. Só que quem vai lá conferir se você tem fruto, não é o irmãozinho da igreja, é o Messias. É a videira verdadeira que vai te pedir um fruto. Se você não for objetivo, e se você não for diligente, você não tem nenhuma chance de frutificar. Nenhuma. Eu procuro ser o mais objetivo possível em qualquer conversa, em qualquer reunião, em qualquer pregação. Porque eu quero ser frutífero. Eu procuro ser diligente, eu só aceito o trabalho, eu só aceito fazer algo que eu sei que eu vou fazer com preparo, com muita atenção e com muita vontade, sem preguiça nenhuma. E talvez agora você tenha que rever na tua vida o que você está fazendo com negligência.
Seja no ministério, seja na profissão, seja na família. Os negligentes serão punidos. Todo mundo tem direito de errar. E às vezes você está com muita diligência fazendo uma obra e erra. Não tem problema, você vai ser corrigido. Quem vai ser punido, quem vai pagar o preço, é o negligente. E o terceiro ponto que nós encontramos em Jesus: você só vai dar frutos se tiver uma equipe. Jesus chegava a ser neurótico com a questão de equipe. Ele focou na equipe, ele focou nas pessoas. Abre comigo, por favor, e aqui eu pego um gancho da palavra da última Escola de Sabedoria, semana passada, com o nosso pastor Jairo Manhãs. Ele introduziu Marcos 6, e eu quero, por favor, continuar. Abre sua Bíblia em Marcos 6. Diz assim: chamou Jesus os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem pelo caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Quem estava fazendo todas essas maravilhas aqui era a equipe de Jesus. Jesus aqui já estava numa fase mais fácil. Ele estava multiplicando o trabalho. Ele, em vez de ir de aldeia em aldeia, ele dá um descanso aqui e fala o seguinte: agora vocês vão. Faz conforme eu lhe ensinei, faz conforme vocês aprenderam comigo, e eu vou lhe dar mais algumas instruções e ler. E fala para eles o que nós acabamos de ler. Não leve alforge, ou seja, bolsa, não leve pão, não leve dinheiro, só leve um cajado. Bote uma túnica, não vá com 2. Entre na casa, e a casa que te receber fica ali até sair. As que não te receberem, sacode o pó do pé para que fique como testemunho contra eles. Aí eles obedeceram a instrução, foram e realizaram tudo isso. Pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demônios, ungiram os enfermos com óleo e os curaram. E os curou. Ou seja, os resultados passaram de Jesus para a equipe. A única chance que você tem de prosperar de verdade é que outros comecem a replicar o que você já faz. Se Jesus não tivesse formado essa equipe, como o Evangelho chegaria em Carapicuíba 2000 anos depois? Em Alphaville 2 anos depois? Em Itapevi 2 anos depois? No Japão 2 anos depois? Na Índia há 2000 anos depois? Como? Se Jesus morreu um pouco depois disso. A única chance de nós sermos frutíferos de verdade é treinarmos pessoas pelo caminho. Mas a gente está tão focado com os nossos problemas, a gente está tão focado com os nossos negocinhos, mas eu estou passando uma dificuldade, que a gente foca na gente, nos nossos problemas, nos nossos buracos do caminho, e não educamos ninguém, não treinamos ninguém, não formamos ninguém. Mas acredite, tem muita gente que está à sua volta doida para aprender. Tem muita gente que não sabe 10% do que você sabe. Você acha que não sabe, mas eu te garanto, te dou a minha palavra, tem gente do teu lado que não sabe 10% do pouco que você acha que não sabe. Só de você estar vindo aqui na Escola de Sabedoria, você já tem informação para ensinar um monte de gente. Quem você está formando? Quem você está ensinando? Quem vai expandir o que você começou? Seja empresa, seja ministério, seja o que for. Seja objetivo, seja diligente e forme uma equipe. Esses são os 3 passos básicos e principais para você começar a dar fruto. Porque há de se convir
que quem está conectado na videira verdadeira e começa a dar fruto, não vai faltar gente em volta de você querendo ser igual a você. Sim ou não? Estão de acordo? Se as pessoas começam a ver que eu estou conectado na videira verdadeira e estou dando fruto, quem não vai querer andar do meu lado? Por que as pessoas gostam de andar com rico? Porque materialmente ele tem fruto, resultado. E quem gosta de andar com rico é quem um dia quer ser rico. Fala assim, pô, que carrão. Ou seja, você anda com as pessoas que têm os frutos que você gostaria de ter. Os discípulos andaram com Jesus porque eles gostariam de ter aqueles frutos. Cura, andar sobre o mar, ressuscitar mortos. Aí quando Jesus forma a equipe, ele envia eles, sabe para quê? Para fazer os mesmos resultados, dar os mesmos frutos que o mestre dava. Vocês andaram comigo para aprender isso, agora eu estou enviando vocês. Vá, cure os enfermos, expulse os demônios, façam milagres, ressuscitem os mortos. Porque os discípulos só replicam o que viram o mestre fazer. As pessoas só vão replicar o que viram você fazer. Não é o que você falou, é o que você fez. Não é o que você disse, é o que você vive. Esses 3 pontos, além de estarem na Bíblia, foram os 3 pontos que eu usei na minha vida para dar frutos. Eu costumo falar o seguinte, nunca na minha vida, nunca na história da minha vida, eu pedi para pregar. Nunca. Nunca liguei para alguém para falar, deixa eu pregar. No entanto, eu tenho uma das agendas mais complicadas do nosso país. Por que as pessoas convidam? Se eu nunca subi na internet um banner, agendas abertas. Ah, eu te explico, é fácil. Porque eu tenho fruto. Aí as pessoas querem ter o fruto que eu tenho. Então, eu preciso formar equipes, porque eu sou humano e eu tenho tempo de validade como qualquer ser humano. E se eu não passar o que eu tenho para outras pessoas, o que Deus me deu morre comigo. Agora, se eu não estou preocupado comigo, e sim com transmitir a verdade do Pai para a geração, eu vou formar equipe. Eu vou treinar pessoas. Eu vou passar informação. Eu vou capacitar, eu vou equipar pessoas que me cerquem. Quem anda comigo sabe que eu nunca jogo conversa fora. Toda vez que você estiver do meu lado, eu vou estar te ensinando alguma coisa. Ou aprendendo alguma coisa. Aqui tem pessoas que às vezes me buscam, estou vendo o Thiago Felipe ali, o Felipe Thiago me busca no aeroporto. Pastor, quero só aprender contigo. Eu venho 40 minutos, 1 hora do aeroporto até em casa, ensinando. Ali está o César, que foi comigo esse final de semana para Angra dos Reis de carro, fui pregar num congresso de pastores, 6 horas de carro, a gente não foi falando dos outros, a gente não foi falando que a estrada estava difícil, a gente foi ensinando um ao outro. Porque o tempo é muito curto. Nós temos prazo de validade. E nós não podemos perder tempo falando nem dos outros, nem disso, nem daquilo. Nós precisamos estar treinando pessoas em toda oportunidade que Deus nos dá. Se você, a partir de hoje, for objetivo, diligente, um formador de equipes, ninguém vai te deter. Todo projeto que Deus colocou na tua mão vai prosperar. Tudo que Ele confiou em você vai ter resultados. E todo mundo vai querer andar contigo. E você vai ser José para a tua família, ou seja, você vai ser aquele que vai dar direção para a tua casa, vai ser o sustento das tuas gerações. Porque qualquer um que dá fruto começa a ser seguido pela família, começa a ser seguido pelos amigos, começa a ser seguido pelos vizinhos. E você foi chamado para dar fruto e não para ser infrutífero. Você não será cortado, você será podado. Agora, prepare-se, porque a tesourada é inevitável. Essa semana eu passei por umas coisas que eu falei, meu Deus. Ontem eu estava no monte orando. Eu falei, Deus, freia os inimigos. Senhor, libera... Queridos, eu estou com a viagem do Japão marcada há meses. Quem está orando pela viagem do Japão? Tem alguém orando pelas missões aqui? Obrigado, 3 pessoas. Depois eu quero dar um abraço a vocês. Por estarem orando pelo Japão.
Há meses a passagem está comprada, há meses as coisas estão marcadas. Só hoje, 3, 4 dias antes da viagem, o visto saiu. O cônsul negou meu visto 3 vezes. Ontem eu fui para o monte e gritei lá, Senhor, libera esse visto, ou então nunca mais eu piso no Japão. Senhor, freia os inimigos. Senhor, por que a tesourada vem? Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Primeira coisa que você pensa quando vem a tesourada, fiz alguma coisa de errado. Meu Deus, pequei. Não, querido, se você tivesse pecado, era na raiz. Se tem chance de você se levantar, é só uma poda. Você vai dar mais fruto. Você vai se levantar. Você vai multiplicar. E hoje à tarde eu fui lá pegar o visto. Voltei até cumprimentando os outros na rua. Pai do Senhor. Me sentindo um japonês, né? Estava um japonês. Pareço um pouco, né? Descendência. E... o que é isso? É a poda. Deus está podando algumas coisas para me preparar para outros frutos. Então não reclama quando a tesourada vier, não. Você tem que ficar triste se vier na raiz. Mas você que é da De Alfa, você que está aqui hoje, você que dá bom fruto, não vai ser cortado, você vai ser podado, porque Deus vai te levantar nessa geração, porque Deus vai te levantar, você vai ser frutífero. E eu profetizo e declaro que tudo que você fizer vai prosperar, onde tocar tua mão vai multiplicar, nada ali será impossível. Deus vai te dar sabedoria e inteligência para multiplicar, para fazer acontecer. Vão te olhar de longe, vão ver muitas folhas, vão chegar perto e não vai ter bolsa que carregue tanto fruto que você tem para dar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Porque eu creio que hoje à noite é uma noite de cair por terra tudo que estava impedindo de você dar fruto. Eu quero repetir João 15. Aquele que estando em mim. Repara que ele não está falando lá de fora. Eu quero repetir isso porque isso é muito importante. Esse detalhe muda tudo. Aquele que estando em mim, ou seja, você já está nele, você já passou pela cruz, você já vem à igreja, você já foi batizado, você já está nele, mas não dá fruto. Ai. Isso quer dizer que se converter não é suficiente. Que isso, pastor? Não escandaliza não, está escrito. Se você estiver nele e não dá fruto, o que ele vai fazer contigo? Não sou eu que inventei não, a gente leu agora. O que ele vai fazer contigo? Vai te cortar. Agora, se você estiver nele e der fruto, ele também vai te dar uma tesourada, só que é para podar, para preparar para o crescimento. Do jeito que você está, você não chega no máximo do teu potencial. Do jeito que Deus vai deixar você, aí você levanta, aí você prospera. Então não reclame das contrariedades, não reclame da poda, porque o agricultor sabe exatamente onde pega, onde corta e como faz para você dar muitos frutos.